Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala sou eu, professor Wagner Santos, para o bloco number 2 de quê? Interpretação de texto da Sesgran Rio. Cola comigo que é sucesso. Não tenho muitas coisas que falar, além de... Bora começar? Vamos junto e misturado, vamos lá. Lixo nos mares. Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios, ou despejados ali diretamente. Diretamente ali, né, no caso. Os oceanos suportam toda essa carga? A resposta vem de análises que constatam sérios danos aos ecossistemas oceânicos. O lixo marinho, portanto, já é um grave problema ambiental. O lixo de origem humana que entra no mar está presente nas imagens hoje comuns de animais emaranhados em materiais de todo tipo, ou que ingeriram ou sufocaram com diferentes itens. Então aí a gente vai pensar o seguinte, ó, está presente nas imagens hoje comuns, tá? Então a gente percebe que há uma publicidade, digamos assim, com relação a isso. Também é conhecida a imensa mancha de lixo que se acumula no giro do Oceano Pacífico Norte. Os giros existentes em todos os oceanos são áreas, certo? São áreas em torno das quais se deslocam as correntes marinhas. Nas zonas centrais desses giros, as correntes têm baixa intensidade e quase não há ventos. Os resíduos que chegam ali ficam retidos e se acumulam, gerando enormes lixões oceânicos. Eu gosto muito desse uso de aspas, porque na realidade o que ele faz com esse uso de aspas ali, ele mostra que lixões está tendo a sua noção ampliada, né? Assim, então, basicamente, até agora, o que a gente tem? Lixo humano jogado no mar, o grande problema é aquele que é inorgânico, ou seja, que não se decompõe e que tem formado principalmente nessas zonas dos giros, dos oceanos, principalmente do Oceano Pacífico Norte aqui, um imenso lixão. Se você olhar as imagens, é assustador mesmo, assim, parece que você está num lixão, assim, quase dá para caminhar sobre o mar, né? Lógico que guardadas as proporções. Bora lá. Detritos orgânicos, vegetais, animais, fezes e restos de alimento não são considerados lixo marinho. Então, ó, vamos marcar informações importantes. Detritos orgânicos não são considerados lixo marinho, porque, em geral, se decompõem rapidamente e se tornam nutrientes e alimentos para outros organismos. As fontes do lixo orgânico são comumente classificadas como marinhos, descartes por embarcações e plataformas de petróleo e gás, e terrestres, depósitos de descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar, onde também chegam carregados pelo vento e até pelo gelo. Apesar do sensacionalismo em torno desse tema, essa frase é muito interessante, ó. Apesar do sensacionalismo em torno desse tema, então ele admite a existência de um sensacionalismo, mas essa admissão, você vai perceber o seguinte, ó. O estudo do lixo marinho tem bases científicas e envolve, em todo o mundo, cada vez mais pesquisadores e tomadores de decisão. Então, ele vem e desfaz essa noção. Para que ele faz isso? Já vou voltar para você aí, só terminar de marcar aqui. É a ideia basicamente do seguinte. Ele está escrevendo sobre um tema extremamente polêmico. Não há dúvida de que esse é um tema extremamente polêmico e que muitas pessoas, como ele mesmo diz, acabam tornando esse tema um tema sensacionalista. Mas para evitar que alguém diga, mas isso aí é exagero, isso não existe. O mar tá bonitinho, continua lá bonitinho. Ele vem e diz, o estudo do lixo tem bases científicas, ou seja, há um sensacionalismo sobre isso? Há, mas é um problema real, porque se tem bases científicas, é um problema real, beleza? Todos engajados na luta pela diminuição desse problema social e ambiental. Outra informação interessante que ele amplia. Os impactos ligados à presença do lixo no mar começaram a ser observados a partir da década de 1950, mas somente em 1975 foi definido o termo lixo marinho hoje consagrado. Essa definição da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos
diz que é lixo marinho todo material, então mais um conceito importante, ó. Lixo marinho é todo material sólido de origem humana descartado nos oceanos ou que os atinge, ou seja, tudo aquilo que o homem joga e que chega no mar, né? Por rios, córregos, esgotos e descargas domésticas e industriais. Destaco para você aqui a ideia do lixo todo material sólido. Exatamente, porque a ideia que ele vai né, que ele já transpareceu, mas que ele vai trazer novamente, é como se fosse o lixo orgânico não é lixo marinho, terrestre, porque ele se desfaz. Beleza? Seguindo em frente, o que temos? Vamos lá. O número de publicações mundiais científicas e não científicas sobre lixo marinho começou a aumentar a partir da década de 1980. Esse aumento se deve a 3 processos. Primeiro deles, a contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos. Estes, como o plástico, resistem por mais tempo à degradação no ambiente marinho e tendem a se acumular. O baixo custo dos materiais sintéticos, que não incentiva sua reciclagem e favorece o descarte, veja só, favorece o descarte no ambiente. E, em terceiro lugar, faltou um ponto e vírgula ali, o aumento na zona costeira do número de habitantes e embarcações que podem contribuir para o descarte de lixo no ambiente marinho. Mas, como evitar que o lixo nosso de cada dia chegue ao mar e como retirar o que já está lá? É nesse ponto que a conservação marinha e a gestão de resíduos sólidos se encontram e se complementam. Em 2013, realizou-se no Brasil a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que formalizou 60 propostas sobre o meio ambiente. 2 enfocam o lixo marinho. A primeira está ligada à redução, então, vida e só, a redução de impactos ambientais, e a segunda é ligada à educação ambiental, com campanhas educativas de sensibilização sobre as consequências da disponibilização incorreta do lixo, com ênfase, obviamente, né, é o tema do texto, no ambiente marinho e nos danos causados à população humana. Beleza? Então o que nós temos? Um texto extremamente explicativo, mas que não deixa de dar uma pitadinha, vamos dizer assim, né? Dar um olharzinho um pouco mais argumentativo, demonstrando que estamos diante de um problema, né? Então ele demonstra que estamos diante de um problema e que precisamos cuidar desse problema. Beleza? Então, vamos para as questões? Bora para as questões, vamos lá. No trecho, todos engajados na luta pela diminuição desse problema, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido por estar engajado é literalmente você estar participando. Tem a ver com o quê? Com participação. Só que engajamento é mais do que participação. É uma participação comprometida. Você já conhece a história de engajamento aí, né, de redes sociais, né? O engajamento das redes sociais tem isso. Que perfil que é considerado um perfil engajado? É literalmente aquela criatura que usa o tempo inteiro aquela rede social. Então ela é comprometida com a produção de material, né? Gerar engajamento são pessoas que se comprometam com o material que você produz. Então a ideia é exatamente essa. Então nesse caso, não dá para ser inscritos, não dá para ser atraídos, ainda que em algum momento eles precisem ter sido atraídos. Não há uma admissão, você não tem que admitir ninguém dentro dessa luta, né? Não foram contratados, então, mesmo que você não tenha compreendido de primeira, nossa única resposta possível é letra A, de As Estrelas Lá do Céu, eu vou buscar. Beijos com sabor de mel, eu vou te dar. Próxima questãozinha. Tô cantor, hein, gente? O trecho que aponta... Então, olha só. Ele quer o trecho aqui que aponta uma das causas, que ele traz várias, né? Ó, para o aumento da preocupação mundial sobre o lixo. Não é o aumento, não o aumento de quê? Da produção. Do lixo, mas sim da preocupação. Vamos lá.
O lixo de origem humana que entra no mar está presente nas imagens hoje comuns de animais emaranhados em materiais de todo tipo. Isso aqui não é uma das causas para o aumento, tá, gente? Você lê o texto, você não tem como afirmar que, tipo, ah, não, o fato de nós termos os animaizinhos que subiram de 2 em 2 colocados, vamos dizer, nessa situação é que faz a gente se preocupar. Não, é lógico que é uma imagem ruim, é uma imagem preocupante, é uma imagem feia, mas não é isso que vai fazer com que o mundo se preocupe. Não foi isso, na verdade, né? Segundo o próprio texto, lá na década de 80, dessa coisa. Até porque quando ele fala das imagens, são hoje comuns. 1980 já ficou para trás. Nem vou lembrar que nasci pouco antes disso. Também é conhecida a imensa mancha de lixo que se acumula no chamado giro do Oceano Pacífico Norte. Os giros existentes em todos os oceanos são áreas em torno das quais se deslocam as correntes marinhas. Então não temos aqui uma causa, né? É o lugar, é uma exemplificação. Aqui, detritos orgânicos não são considerados lixo marinho. Eu tenho um conceito, é uma conceituação, né? Que traz, inclusive, validação para o texto do autor. Os impactos ligados à presença do lixo no mar começaram a ser observados a partir de 50. Não é essa a ideia. Mas olha só o que a gente vai ter. Uma das causas de preocupação, a contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos. Essa é a nossa resposta, Wagner? É sim, meu querido e minha querida. Eis a nossa resposta. Volta comigo aqui no texto para você ver, ó. Esse aumento, ó, o número de publicações mundiais começou a aumentar a partir da década de 80. Esse aumento se deve a 3 processos. Aquele lá é o primeiro processo. Então, não tem para onde a gente fugir. Nossa respostinha é a letra E mesmo de eita. Beleza? Eita, Lelê. Eita, papai. Ah, papai. Não, aí era a letra A, né, Wagner? Então, letra E, porque ali você percebe que no texto ele é, inclusive, muito didático. Ele coloca tudo numerado para que você consiga compreender. Fechou? Pegou visão? Vem comigo para a próxima? Vamos comigo para a próxima. Vamos lá. O trecho que apresenta uma descrição, essas questões elas são muito específicas, ó, das fontes terrestres de lixo marinho então uma descrição de fontes terrestres. Onde está o The Jump of the Cat, o pulo do gato? Ó, fontes terrestres de lixo marinho. Vamos lá? Então vamos lá. Fonte. Os oceanos suportam? A resposta vem de análises que constatam sérios danos. O lixo marinho, portanto, já é um grave problema ambiental. Não é uma fonte. Isso aqui, inclusive, é a tese que será defendida no texto, tá? O lixo de origem humana que entra no mar está presente nas imagens hoje comuns de animais emaranhados. Também não temos aqui uma construção que seja válida como fonte. O lixo está presente? Sim, nas fotos, nos animaizinhos emaranhados. Beleza. Mas a ideia é que a fonte são os animaizinhos? Não. É a ponta do iceberg, né? Os animaizinhos. Então, não é aqui. Também é conhecida a imensa mancha de lixo que se acumula. Também não temos, porque aqui já é o lixão. Ou seja, não é a fonte do lixo. É o final desse lixo, né? Detritos orgânicos não são considerados lixo. Mais uma vez a gente tem o quê? Nesse caso, nós temos um conceito, que é um conceito importante. Então, só nos resta a letra E de eita, de novo, sim, ó. Depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar. Então, ó, qual é a fonte do lixo? Meu jovem, minha jovem, meu querido, minha querida, mesmo que você não seja tão jovem, você é jovem e jovem para mim, ó. Depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados. Ou seja, essa é uma das fontes. Na realidade, né, quando a gente joga isso para uma compreensão um pouco mais ampla, a gente pensa o seguinte: como o lixo na terra não é descartado da forma correta, ele acaba chegando no mar. Além daquele lixo que vai ser jogado, já vai ser despejado no mar. Neste caso, a gente está falando de uma fonte literalmente terrestre. Beleza? Bora para a próxima, nossa penúltima questão deste bloco. Vamos juntos e vamos o que também? Misturados. O texto pode ser dividido em 2 grandes partes, ok? Então, ó, em 2 grandes partes.
Na primeira parte, apresenta-se a explicação sobre as características do lixo marinho. Beleza. Na segunda parte, ele já delimita, né? Ó, a partir do quarto parágrafo. Ok? Então, a partir do quarto parágrafo. Vamos só dar uma olhadinha lá, ó. A partir do quarto parágrafo. O que, que a gente tem aqui, ó? Vamos contar os parágrafos? Vamos. 1, 2, 3, 4, ó. Apesar do sensacionalismo. Então, o que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que até esse ponto aqui, a parte de cima é conceitual. Ou seja, está trazendo a ideia do que é o lixo, descreve o lixo, explica o que é o lixo. A segunda parte, olha como é que começa. Apesar do sensacionalismo, o estudo do lixo marinho tem bases científicas. Então a gente começa a perceber que o caminho é outro, ó. Fala-se sobre os impactos e termina-se falando sobre o quê? A necessidade de resolver esse problema. Isso é essencial para você perceber, tá? Mas vamos ver o que, que ele apresenta aqui pra gente. Apresentam-se campanhas de educação ambiental nas escolas? Não. Essas campanhas são só citadas como um dos planos lá do quarto encontro de meio ambiente, né? Comparações com outros países sobre ações legais, não temos nem isso no texto. Isso aqui, ó, é uma coisa que a gente chama de extrapolação. O que é extrapolação? É você pensar em uma coisa que não está no texto e trazê-la para o texto, tá? Fenômenos da natureza provocados por essa poluição também é outra extrapolação. Por quê, Wagner? Porque ele não vai falar sobre isso. E a segunda parte não fala sobre isso. Mas eu mostrei lá para vocês que a segunda parte começa com iniciativas de quê? Estudo e vai falando sobre redução dos impactos. Logo, nossa respostinha é letra D de dar. Letra D de domingo. Quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Beleza, pegou essa visão, deu para entender. Leis criadas para reduzir o impacto, ele não fala sobre isso, ainda que ele diga da necessidade dessa redução, na verdade, a necessidade de se reduzir a produção de lixo, que automaticamente, né, e o descarte, vai diminuir, reduzir o impacto no meio ambiente. Fechou? Pegou visão junto comigo? Toca pirão para frente. Vamos para a ultimazinha aqui. Ultimazinha. Vem comigo. Última desse bloco, claro, né? O trecho que apresenta uma validação. O que é validar argumentos, tá? Validar argumentos é você trazer alguém, né, assim, ou dar um exemplo, é a famosa criatura chamada repertório, ou, como a gente prefere no mundo dos concursos, informatividade, ok? Então aqui, ó, informatividade. Informatividade. Os oceanos suportam toda essa carga? A resposta vem de análises que constatam sérios danos. O lixo marinho, portanto, não. Aqui, lá atrás, inclusive, eu indiquei para vocês que nós temos a construção da tese. É isso que ele vai defender, tá? O lixo de origem humana que entra no mar está presente? Também não. Isso aqui é uma, digamos, contextualização. Que é exatamente para reforçar a ideia. Mas olha só o que a gente tem aqui na letra C. Também é conhecida a imensa mancha de lixo que se acumula no giro do Oceano Pacífico. Valida meus argumentos? Sim. E mostra a necessidade de preocupação. Wagner, mas por que esse valida e não a foto dos animaizinhos? Eu estou com a foto dos animaizinhos na cabeça. Porque a ideia é a seguinte. Eu estou dizendo que é um problema. E agora eu consigo comprovar por que é um problema. Porque, afinal de contas, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre especificamente, a ideia de é um problema, acumula no mar, tanto é que eu já tenho um lixão montado. Eu tenho que fazer por cá. Tanto é que já tem um lixão montado. Onde? No giro. Sacou? Então, ele comprova que é problemático, tá? Detritos orgânicos, ele gostou, né? O elaborador adorou essa ideia aqui, ó. Mais uma vez estamos diante de um conceito. Na verdade, eu não sei se você percebeu que o elaborador foi só trocando a questão. As alternativas eram as mesmas.
Depósitos e descartes incorretos feitos em terra, isso aqui é origem, né? Não é validação, então isso aqui é origem, que a gente também entende como causa do problema. Nossa respostinha é letra C, de caraca, moleque, que dia, que é isso? Toca um pagodinho só para começar. Beleza, meus jovens? Tô pagodeiro mesmo, vocês puderam perceber. Vocês conseguiram notar que esse professor está maluco, né? Estamos doidos, crazies completamente. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigado, meu povo, minha pova. Né? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo em mais 5 questões de interpretação da Banca Sesgran Rio. E a gente volta a qualquer momento. Beleza? Valeu, galera. Um beijo, um queijo. A gente se vê na próxima. Fui!